E vamos somente ler o versículo 12. Diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Amém. Pode se assentar. Aleluia. A igreja, eu vejo a igreja como um exército. No exército tem os soldados que pegam nos fuzis e vão para a linha de frente. No exército tem a hierarquia do sargento, do capitão, do general. No exército tem o centro de inteligência. No exército, que é aquele centro comando aonde se busca as maiores informações sobre o inimigo. E os generais, grandes generais da história que obtiveram muitas vitórias, dizem que as vitórias deles foram conquistadas por terem o maior número de informações sobre o inimigo, sobre o campo inimigo, como era o terreno, como eles agiam, em todas as informações possíveis. Então, eu vejo a igreja aqui na terra como um exército. No exército tem também o cozinheiro, tem também quem faz a faxina. Então, eu comparo o exército com a igreja, porque a Bíblia diz que o Senhor é o Senhor dos exércitos, no plural, que é o exército de anjos, e eu entendo que a igreja também é um exército. Então tem aqueles que saem na linha de frente, que confrontam as trevas na autoridade do nome do Senhor Jesus, que lidam cara a cara com o inimigo. Tem aqueles que são os que intercedem, que oram, que dão apoio, para os que estão na linha de frente. Tem aqueles que fazem parte, geralmente numa festa da igreja, quando se faz uma alimentação, um almoço, tem aquelas irmãs que têm prazer em cozinhar, tem prazer em fazer o almoço. Tem aquelas pessoas que têm prazer em limpar a igreja. Talvez não seja muito de oração, talvez não seja uma guerreira tão poderosa assim, mas se a igreja está limpinha, se o banheiro da igreja está limpinho, é aquela irmã, é aquele grupo, que está ali para cuidar. Tem uns que às vezes é colocado em uma escala, mas ele faz. Mas se você colocar ele para ir numa praça, fazer a obra, ele fica muito mais feliz. Então no exército devemos descobrir qual é a função que nós somos chamados. Amém? Porque aqui, quando a Bíblia diz que não temos que lutar contra carne e sangue, olha o que Paulo fala. Não é contra seres humanos, não é contra pessoas. A palavra lutar no grego, pros, essa palavra significa avançar em direção, enfrentar alguma coisa ou alguém. Então não temos que avançar em direção a pessoas, não temos que enfrentar pessoas, mesmo em discussões. Se você tem pessoas não crentes na sua família que são mortos espirituais, se você, como eu, quando era mais novo, minha mãe religiosa, então eu tentava convencê-la falando da palavra de Deus, esquecia, aprendi isso anos depois, que ela não conseguia ler a Bíblia dela era eu. Então quando eu discutia com ela, por mais que eu lhe falasse a verdade,
E muitas vezes, todas as vezes eu falei a verdade do que é a vontade de Deus. A leitura que ela tinha de mim era de um filho que ficava discutindo, desrespeitando a mãe. Isso fazia com que o coração dela ficava mais duro ainda, porque eu não tinha entendido essa verdade no mais profundo do meu coração. Eu sou evangelista, eu fui ungido evangelista. Então a mensagem que o Espírito Santo de Deus me dá sempre está voltado para a área do evangelismo, geralmente, porque é a minha chamada. Então não temos que lutar contra carne e sangue, contra pessoas. Não temos que avançar contra pessoas. Não temos que estar indo em direção a pessoas. Mas sim, é aqui que está o segredo. Mas sim, não é contra pessoas, mas sim contra principados. É avançar em direção contra principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quais são os lugares celestiais? Os lugares celestiais é o mundo espiritual. Lá, o mesmo livro de Efésios diz que Jesus Cristo está sentado à direita de Deus Pai, acima de todo principado e potestade. E Ele, quando nós somos salvos, Ele nos transporta para a mesma posição. Está escrito que fomos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Então essa é uma briga que se é travada em primeiro lugar no mundo espiritual. Mas nós somos de carne e osso. Temos um corpo físico, uma alma, um espírito, e estamos na terra. E a Bíblia diz que o inimigo, João escreveu lá na sua carta, 1 João, e disse que o mundo jaz no maligno, e nós estamos no mundo. E o Pai enviou Jesus ao mundo para desfazer as obras do diabo. 1 João capítulo 3, versículo 9. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Então, nós entendemos que o inimigo e todo o seu exército que ele trouxe na rebelião contra Deus na eternidade passada, está nessa terra, em pessoas, em territórios, em locais, como que no mundo paralelo. Alguns locais nós conhecemos como quartéis generais do inimigo. E é isso que queremos falar nesta noite, sobre como podemos remover o inimigo desses quartéis generais no mundo físico, que associamos no mundo espiritual, e conquistar o nosso Pai para Jesus Cristo. Mudar a atmosfera espiritual de uma região. Isto é possível. Eu li uma frase esses dias na internet, desses grandes reformadores da história. Ele dizia: se ganharmos somente as almas e não haver uma mudança na atmosfera da cidade, então somente foi um evangelismo. Porque se há o ganhar as almas e a atmosfera da cidade é mudada, onde a presença de Deus é manifesta nos lugares mais escuros da sociedade, isso é um avivamento, algo que é produzido pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos entendido que nesta luta temos que ter as maiores informações possíveis do nosso território. Aonde estamos? Como está o nosso território? Então deixa eu dizer algo que nós fizemos, como isso despertou em mim, como isso aconteceu. Eu nasci em São Paulo, minha mãe morando aqui em Budas Artes. Então eu fui criado aqui no Jardim Santa Teresa, em Budas Artes, desde nascido. E aos 12 anos de idade eu, pela primeira vez, fui usar drogas. Usei maconha. Aos 14 anos de idade eu estava viciado em maconha. Fumava maconha todos os dias.
E essa minha geração, que ali estava naquela época, muitos se viciaram, muitos. Então eu, devido não servir a Deus, claro, comecei a me afundar nas drogas. Conheci a cocaína e em 1989 eu conheci o crack. Só que nessa época eu já estava, vamos dizer, no auge da vida do crime. Tinha iniciado aos 15 anos roubando bicicletas numa região nobre aqui de São Paulo. Depois conheci um rapaz que foi morar na rua de casa, uma família que se mudou, e 2 irmãos ali dessa família. Um viciado em maconha me apresentou o irmão dele, que roubava, assaltava mansões, casas de luxo em São Paulo. E assim eu com ele fui e fizemos e roubamos, e então estava totalmente envolvido na vida do crime. Então no ano de 1990 um grupo de extermínio começou a ceifar algumas vidas, e Deus permitiu, por uma situação, eu saí daqui desse bairro fugido, porque o próprio companheiro que comigo fazia os assaltos tentou me matar, viciado, totalmente viciado na cocaína, pegou a minha arma e atirou 3 vezes, e eu correndo, graças a Deus, nenhuma bala acertou. E então minha mãe descobriu isso no outro dia, e meu coração tremeu. E então, graças a Deus por isso, melhor um cão vivo do que um leão morto, diz a Bíblia. Então eu fui para o Rio Grande do Norte, para a casa da minha avó. Então, na casa da minha avó, todo mundo era crente. Minha avó, meus tios, todos na família da minha avó, todos eram crentes. Só não era crente um filho dela, um tio meu que morava numa cidade vizinha, e meu pai aqui em São Paulo. Então, quando eu estava aqui em São Paulo, além de fazer os assaltos, nós, antes de irmos para os assaltos, nós frequentávamos o baixo espiritismo. E ali falávamos com os que eles chamam de guias, e os caboclos lá, conversávamos e fazíamos as oferendas que eles pediam, e íamos e dava certo. Então esse foi o mundo que eu fui criado. Minha mãe também frequentava, nos levava à feitiçaria. Então, dentro disso, quando eu chego no Rio Grande do Norte, foi desta forma. Ali eu fui confrontado pela palavra de Deus, e houve uma guerra espiritual extraordinária, aonde uma irmã uma vez viu uma caveira na minha face, e na verdade estava vendo um espírito de morte, porque eu tinha um ódio mortal, um ódio. Eu ficava pensando como eu ia me dar bem ali, fazer um assalto, arrumar algumas armas, voltar para São Paulo para trocar tiro, para, na verdade, cometer um homicídio naquele que foi o instrumento ali que eu fui parar lá. Então não entendia, não tinha Deus. E eles oravam, e minha tia era dirigente do ciclo de oração, levantou um ciclo de oração para orar por mim, e eu comecei a ser quebrado pela palavra de Deus. E graças a Deus, devido à palavra penetrar no meu coração, muito jejum e oração da igreja, porque eu tinha 17 anos de idade, isso foi em 1990, eu comecei a perseguir a igreja, as moças da igreja. Então algumas que começaram a dar ouvido para mim, começaram a se enfraquecer. Uma cidade pequenininha, muito poucos habitantes, e a minha tia chegou a dizer: Senhor, o Senhor salva ele, ou o Senhor leva ele embora para São Paulo, porque não pode ficar dessa forma. E a mocidade se reunia no quintal da casa da minha avó, e meu tio me levava às vezes para ver o ensaio do teatro, que eles faziam teatros evangélicos, e eu ficava ali vendo que estava vendo teatro, estava olhando as meninas, e depois conversava com uma outra lá que se engraçava, dava um sorriso, e era uma tristeza. Na verdade, como diz, era pombagira pura, né? Mas graças a Deus eu fui salvo. Entreguei minha vida para Jesus, fui selado com o dom de falar em línguas, recebi o Espírito do Senhor 1 mês e 20 dias depois, né? O dom de línguas, recebi o Espírito Santo no dia que eu aceitei Jesus. Mas fui selado com o dom de falar em línguas 1 mês e 20 dias depois. Deixa eu dizer uma coisa. Durante 1 ano eu fui ali um discípulo do Senhor. Então quando eu volto para São Paulo, em 1993,
não era tempo de voltar. Me enfraqueci e me desviei dos caminhos do Senhor. Parei de frequentar a igreja, fui ficando fraco e acabei voltando a beber, fumar e até cometer alguns assaltos. E fui preso em 1993, no dia 13 de outubro, em frente ao Hospital das Clínicas, tentando assaltar um relógio. Naquela época havia toda aquela... os relógios Rolex, relógios Bugatti de ouro, valiam fortunas até hoje. Naquela época começou essa onda. Então eu fui preso ali numa tentativa de assalto a um relógio de uma mulher que aparentava ser muito rica. O relógio também era um relógio de marca, e a polícia passou na hora, e então eu fui preso. Fiquei preso 1 ano e 3 meses. Saí no dia 9 de janeiro de 1995. Então voltei para Londrina, me firmei na igreja. No ano de 1996 eu volto para São Paulo. Então quando eu chego em São Paulo, firme com Deus, fui congregar numa igreja pequenininha. Só que os jovens, muitos que haviam fumado droga comigo, até os que fez assalto comigo, uns já estavam mortos, outros morreram meses depois. O fato era que todo mês, no ano de 1996 e 97, todo mês era morto uma pessoa, um jovem, às vezes 2, e não só no Santa Teresa, como em bairros Vazame, Valo Verde, né, Santa Emília. E você sabe como naquela época ficava lá o corpo estirado horas, né? Irmãos, o fato foi que um dia eu disse: Senhor, eu descendo a vielinha onde fumava maconha, e eu disse: Senhor, olha o que está acontecendo. Eu olhei para o céu e disse: Tu és tão grande, Deus, todo-poderoso é o Senhor, e eu saí dessa vida e o Senhor me salvou. E aqui os jovens estão morrendo, esse grupo aí de pé de pato, chamávamos de pé de pato, estão matando aqui, Senhor, o que fazer? Como isso? Por que isso? O Senhor criou as estrelas, o céu. Eu tinha lido naquela época que os cientistas descobriram, sempre esses telescópios que eles mandam, Hubble e outros, a nossa galáxia com mais de 100 bilhões de estrelas, só a nossa galáxia, e o Sol é pequeno, perto de outras estrelas 10, 50 vezes maior que o Sol. Fora a nossa galáxia, eles calculavam entre 25 bilhões a 50 bilhões de galáxias, cada uma com mais entre 100 e mais de 100 bilhões de estrelas, e cada estrela bilhões de anos-luz. Se pegar de uma galáxia, da extremidade dela a outra, são trilhões de anos-luz, que é uma velocidade, você liga, de milésimos de segundos, numa velocidade incrível, bilhões de anos para se chegar talvez aí 1/3 da galáxia. E a Bíblia diz que Deus mede os céus a palmos, que a terra, Deus tem o prazer de fazer dela o estrado dos seus pés. Então eu falei: Deus, tu és tão grande, criou esse universo, os céus, tudo que nele há. Por isso que a Bíblia diz que há como estrelas no céu, há areias, diz os cientistas, né? Deus falou para Abraão que faria da descendência dele como areias, grãos de areias do mar, e como estrelas no céu. E os cientistas dizem que há tantas estrelas nos céus como os grãos de areia de todas as praias do mar. Irmão, esse universo é muito vasto, é muito grande, e o nosso Deus que criou tudo isso, Ele criou tudo isso, Ele é muito maior, tudo sustentado pelo seu poder. Então eu fiz aquela oração de todo o meu coração, o amor pelas almas que já tinham morrido, não tinha mais jeito, e os que estavam vivos e ainda usando droga e crack, aquela febre do crack na década de 90. E então eu tive um sonho no dia 20 de dezembro de 1996. Eu sonhei que eu não via
a quadra. Quem conhece Santa Teresa sabe que tem uma quadra enorme. Eu não vi a quadra. Eu vi um tigre enorme, do tamanho da quadra. Estava ali aquele tigre postado. Em volta daquele tigre havia dragões com tamanho de carretas. Sabe, como se fossem umas 10 carretas em volta da quadra. Era aqueles dragões, dinossauros, dragões em volta dele. Quando eu olho para o lado do campo do Santa Teresa, eu vi um leão com asas desenhado nas estrelas. Parecia que as estrelas estavam próximas. E eu vi. Quando eu olho para o lado do Casa Branca, Jardim Regina, Vila Regina, eu vi uma caranguejeira enorme, postada. Olha, da onde eu olhei, que eu estava assim, na parte de cima, que dá para ver a quadra, eu olhei para a Vila Regina, e aquela caranguejeira era enorme, ela cobria todo o bairro. E eu acordei, despertei, e a voz do Espírito Santo no meu coração, muito claro, disse assim: hoje eu te mostrei os principados que atuam no seu bairro. Nessa época me chega um livro nas minhas mãos, de um pastor muito amigo meu, que era Oração de Guerra. Era uma série do falecido Peter Wagner. Eu comecei a ler aquele livro. E quando eu tive esse sonho, eu estava no 3º livro da série, que era Espíritos Territoriais. E todo um contexto sobre mapeamento espiritual. De nós enxergarmos o nosso bairro, enxergarmos a nossa cidade como um raio-x, vendo o mundo físico e olhando o mundo espiritual. Então, dentro disso, eu lendo isso no livro e olhando que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra principados, eu comecei a associar algumas coisas. E eu associei a primeira coisa: a quadra era o centro comando da onde estava esse principado. E era incrível. Desde a minha época, quando eu fumei maconha, até 1990 ali, e até aquela época do sonho, quando os maconheiros queriam fumar maconha, eles marcavam um dia antes, amanhã nós vamos se encontrar na quadra a tal hora. A quadra era o ponto de encontro para irmos para a viela, para eles irem para a viela. A quadra era o ponto de encontro. Muitas vezes eu marquei ali para sairmos para fazer assaltos. Então, em frente à quadra, escuta, haviam 3 casas, os mais antigos aqui, lembram? Onde tinha a biquinha d'água ali, tinha 3 casas. Na primeira casa, moravam pessoas que a pinga, a cachaça, corria solto, todos os dias. Eu cheguei a contemplar por meses, anos ali, todo dia as pessoas ali bebendo, se embriagando, falando, e amaldiçoando, e discutindo, e brigando, e todo dia era cachaça. A casa do meio era de uma mulher que ela com o marido dela traficava droga e também era viciadíssima em cachaça. E a terceira casa era justamente a casa do conhecido, como nós dizemos aí fora, pai de santo, né? O que recebia os espíritos. E ele era o que nós, quando íamos fazer os assaltos, ele recebia os espíritos e nós conversávamos com os espíritos, né? Para irmos fazer os assaltos. Então, primeira coisa que eu entendi, ali era uma trincheira demoníaca. Está comigo? Na quadra, essas 3 casas, tem uma rua aqui e tem a viela. O ponto exato onde todos fumavam maconha ali era só ali, nem na entrada nem na saída, em cima, ou entrada e saída, porque era ali, era justamente o terreno baldio, e o fundo desse terreno baldio era um centro espírita, de muitos anos, que minha mãe sempre frequentava ali, eu sempre frequentei ali. Era a parede de fundo, era o centro espírita. Você está em frente à quadra, do lado esquerdo tem a escola, a rua Belgrado, a escola, tem uma rua aqui que sobe, que vai para outra escola lá em cima, está daqui o Sakai. A primeira rua aqui à esquerda, atrás da escola, morava, não sei se mora ainda, uma mulher
que mexia com magia branca, mesa branca. Ela chegou a ser secretária de turismo, de cultura, alguma coisa assim, em Imbu. Ela era muito conhecida.